A paz do Senhor, juventude! Glória a Deus, vamos começar mais uma aula, espero que vocês estejam aí preparados com a sua revista em mãos. E eu trouxe aqui dois irmãos aqui, né, dois amigos, grandes amigos, para poder trabalhar comigo aqui essa aula. Então, meu nome é Hércules, já sou conhecido de vocês, quero já agradecer já estar junto aqui com esses irmãos, poder contribuir com esses dois grandes mestres aqui. A paz do Senhor, meus jovens, eu sou o Alexandre, muito prazer e o Senhor tem uma grande bênção para nós neste dia. E aí, jovens, nós vamos começar a nossa aula, vamos falar de um tema muito importante que é trabalho, né? Será que o trabalho é difícil mesmo? Será que ele é uma punição do Senhor para nossas vidas? Então nós vamos descobrir tudo hoje nesta aula, amém? Então vou pedir aqui para que o irmão Hércules possa orar e a gente comece a nossa aula. Amém, glória a Deus. Você que nos acompanha, curva a sua fronte aí, vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado por esse momento que o Senhor está nos proporcionando, está aprendendo um pouco mais da sua palavra, que ela possa gerar em nós, meu Deus, frutos, que sejamos, meu Deus, trabalhadores segundo o Senhor. O Senhor venha nos ajudar a dar essa aula e que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, jovens, tudo bom? Meu nome é Riquelme e estou aqui para fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Colossenses 3, do 22 ao 24. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Tem o segundo texto, que se encontra em 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 12, que diz assim: Mandemo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Essa é a leitura de hoje, jovens. Boa aula. Juventude, e aí? Como era o trabalho antes da queda? E aí, irmãos, como era o trabalho antes da queda? Ele era pesado? Ele era difícil? Ou a comida ia até na boca de Adão? Como é que era, jovens? Como é que vocês acham que era? Vão participando aí no chat, vão nos ajudando. Afinal de contas, né? Ninguém pode fugir do trabalho. Todos nós precisamos trabalhar. E aí, como é que era? Então, algumas perguntas, né, devem ficar surgindo, principalmente para a juventude. Como que era, né? Nós podemos ter uma noção um pouco, fazer algumas conjecturas como que era, mas primeiro nós precisamos definir que o nosso Deus é um Deus trabalhador. Sim. Né? O próprio texto de Gênesis 2:2 diz bem assim: E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então nós temos um Deus que é trabalhador, e depois Jesus, em João capítulo 5, verso 17, ele vai dizer bem assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, ou seja, nós temos um Deus que é trabalhador, então na nossa essência, nós que somos a imagem e semelhança de Deus, nós também já temos essa característica de ser trabalhadores. Agora, como era esse trabalho antes da queda? Nós vamos ver que lá no princípio, né, Deus, depois de criar tudo, criou Adão e disse: Adão, tá aqui o jardim, lindo, perfeito. Adão tinha ali a função de cuidar daquele jardim, de zelar por aquele jardim, né? Então, nós podemos imaginar, podemos ver aqui, nesses pequenos relatos, que não era algo trabalhoso,
né? Adão fazia de forma natural, não tinha dor, não tinha trabalho árduo nenhum. Ele simplesmente vivia naquele jardim e todo o seu trabalho era para sobreviver, para sua própria existência ali. Ah, então, juventude, para quem pensou aí que Adão ficava sentado no sofá e a comida vinha voando até na boca dele, Não. né? Nós podemos ver que a Bíblia ela não fala isso, que a Bíblia fala que Adão assim tinha assim obrigações, mas a gente sabe que essas obrigações elas não eram árduas e pesadas, né? E não havia uma dificuldade. Aí vocês podem acompanhar na revista aí de vocês e estejam sempre com a revista, irmãos, que isso é importante. Jovens, depois, né, da queda do homem, aí houve uma mudança nesse sistema de trabalho, né? Um sistema que havia antes da queda, depois da queda, esse sistema de trabalho muda. Então, Adão ele começa a ter que trabalhar mais para que ele pudesse se sustentar. Então, nós vamos ver, juventude, em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19, que algumas plantas começam a produzir espinhos. Isso, a palavra diz que Deus amaldiçoou a terra, né? Amaldiçoou a terra. Então, ela quer dizer o quê? Que antes a terra ela tinha uma facilidade muito grande de frutificar, de nascer plantas, de nascer frutas, legumes, verduras, ali com muita facilidade para Adão. E agora, Adão, ele teria que plantar tudo isso e ele teria que ter cuidar todos os dias, tomar cuidado, né? Ele teria que trabalhar muitas horas para que ele pudesse alimentar. E aí vocês E aí, o interessante, né, o irmão Carlos e Alexandre, que como que o pecado afetou todas as áreas. Sim. Não afetou só o homem. Sim. A terra, os animais perderam a sua ordem natural. Antes um homem, ele deu o nome aos animais, né? Então havia uma comunhão. Hoje, será que um homem pode ir lá botar a mão num leão? Claro que não, porque a ordem mudou, né? Então o pecado... Uma harmonia, né? Exatamente. O próprio apóstolo Paulo, Romanos 8:22, dizer que a criatura anseia pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a terra está clamando, porque ela está sujeita ao pecado. Então ela está clamando para que ela volte ao seu estado original, que era quando o homem não havia pecado. E nós podemos, jovens, assim, já começarmos a definir nesse início de aula de que o pecado ele começa a manchar, então, não só a humanidade, mas também toda a natureza, já dita aqui pelo nosso irmão Hércules. E aí, quando o pecado ele vai alterando, ele vai modificando aquilo que Deus criou com perfeição. E aí, jovens, a vida de Adão e Eva ali, também como de seus filhos, começa a ser mais difícil. Nós temos que lembrar que o pecado ele não tinha aquela pressão, né? Se eu falhar aqui, pode me faltar o sustento. Se Adão errasse, ele poderia perder ali o sustento, ele poderia não se alimentar como ele se alimentava antes da queda. Né? E assim foi com toda a humanidade. Nós percebemos que o trabalho, hoje nós temos muitas tecnologias, né, para nos ajudar. Nós temos muitos trabalhos, né, mas vocês aí que são estudantes vão lembrar que depois da Revolução Industrial, né, na época quando houve então a grande modificação das indústrias, né, o trabalho, né, as pessoas trabalhavam mais de 12, 14, 15, 16 horas por dia. Né? E trabalhavam em turnos. Então a pessoa ela trabalhava de manhã, às vezes estava de madrugada trabalhando em trabalhos jovens, muitas vezes braçais, né? Onde o esforço físico era exigido e por muitas horas, né? Trazendo isso aí ao homem cada vez mesmo com a mudança, a tecnologia crescendo na humanidade. O homem ele passava a juventude a trabalhar cada vez mais e a sentir
o peso, né, de trabalhar todos os dias, né? A gente pode perceber até nos dias de hoje como as pessoas andam cansadas, não é isso, irmãos? É muito interessante essa questão, né? Ou seja, lá no início, depois que Adão pecou, quebrou-se aquele equilíbrio perfeito, né? Então, o pecado começou a reinar ali, ou seja, aquele fruto que era perfeito, se Adão não trabalhasse por aquilo, aquilo era consumido pelos matos. Se Adão não regasse as árvores, os frutos morreriam, os frutos não amadureciam corretamente. Ou seja, isso é muito significativo, ou seja, da mesma forma que a gente pode pegar esse exemplo dos alimentos, também serve para as nossas vidas. Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, se nós não zelarmos pelo nosso trabalho, certamente muitos dos jovens que estão nos assistindo hoje têm ali os seus trabalhos. Se nós não cuidarmos, não dermos o devido valor, a devida atenção em todas as nossas tarefas, consequentemente, o pecado vai destruindo tudo isso. Então, depois da queda, o trabalho é necessário, o trabalho está em nós, em tudo que nós fazemos. Quer seja na vida profissional, quer seja na vida espiritual, o trabalho está ali. Nós temos que trabalhar. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora no nosso momento do Você Sabia, onde vamos apresentar uma curiosidade para agregar na nossa aula de hoje. E a curiosidade de hoje, na verdade, é mais uma pergunta. Por que trabalhamos? O propósito do trabalho tem suas raízes na criação divina, conforme é descrito nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus designou os seres humanos para que eles dominassem e cuidassem da terra. E é claro que isso implica a necessidade do trabalho para que esse domínio seja feito de forma responsável. O trabalho é algo essencial para a nossa natureza humana, refletindo tanto a imagem quanto os propósitos de Deus. O trabalho ele nos proporciona tanto realização e sentido à vida. Vemos que no Antigo Testamento não só os seres humanos foram designados a trabalhar, mas que Deus também trabalha. O trabalho é visto como meio de atender às necessidades básicas da vida, conforme é visto por Paulo, que ele incentiva os cristãos a trabalharem para conseguir o próprio sustento e também ajudar os necessitados. Jesus e os apóstolos valorizaram muito o seu trabalho, tanto que exemplificaram a sua importância sendo eles mesmos trabalhadores. No entanto, eles também criticaram aqueles que negligenciavam o trabalho braçal em prol do lucro fácil. Assim, o trabalho é visto como uma atividade ligada à dignidade humana e também uma responsabilidade de cuidar da criação divina, quando realizado em harmonia com os propósitos de Deus. E esse foi o nosso Você Sabia de hoje, meus jovens. Espero que você tenha entendido o porquê de trabalharmos. E lembre-se, o trabalho não é uma punição, e sim foi algo que foi ordenado ao ser humano desde os princípios, ok? Tchau! O trabalho, ele forma o homem, né? Hoje o jovem, ele quer casar, ele tem que ter um trabalho. Ele tem que trabalhar, ele tem que buscar para ele ser o mantenedor do lar. E uma outra coisa é que hoje nós vemos a juventude, às vezes, quer ganhar dinheiro no TikTok, né? Mas a Bíblia nos ensina que quem que não trabalha também não deve comer. E é trabalho braçal, você tá entendendo? Mas nós temos uma geração hoje que quer o quê? Quer ganhar dinheiro. A Bíblia não alivia, né? Não alivia. Não alivia. Ela não está aliviando em nenhum momento. Em nenhum momento. Jacó, quando foi encontrar a Rebeca, ele estava trabalhando, teve que trabalhar muito. E quantos anos ele trabalhou? Exatamente. E outra coisa que nós aprendemos que com o trabalho braçal dele gerou prosperidade. Sim. Aí você vê o jovem hoje que quer ser próspero, mais fácil. Dormindo até meio-dia, 3 horas da tarde, vai assistir a EBD quase 10 horas da manhã. Então, é complicado. Isso depois da queda, porque isso faz a queda, ela nos tornou, querendo ou não, preguiçosos. Sim. Entendeu? Então, o trabalho não é mais prazeroso, igual a Alexandre disse aqui. E nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de servos que foram abençoados
E naquele momento eles estavam trabalhando. Exatamente. Né? Gideão, quando foi chamado ali pelo anjo, estava lá, malhando o trigo no lagar. Quando foi lá ungir, né, escolher um rei, foi lá, Davi estava lá, trabalhando, cuidando das ovelhas. Né? Eliseu, quando foi chamado, estava lá, trabalhando no campo do seu pai. Então, o trabalho, ele nos enaltece. Deus tem bênçãos para quem trabalha. Então, o trabalho, ele houve uma mudança depois da queda, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos abençoa. Nos abençoa. Nos ajuda, né? Isso No aí. momento, né? Alguém já pode falar, né? Poxa, mas não tem nada a ver com Adão. Mas através de Adão, né, o pecado começou já vinha as consequências. Nós também, pelos nossos pecados, quando não nos arrependemos dos nossos pecados, existem consequências. Quando pecamos, vão existir consequências. Nós já entendemos o que é pecado. Então, nós precisamos nos afastar do pecado, porque sabemos que como Adão, lá atrás, mudou a sua vida, né? Aquilo que era prazeroso se torna pesado, né? O trabalho de Adão, que foi dado por Deus para ele, que ele cuidasse do jardim do Éden, depois passa a ser algo pesado. O alimento já não chegava na casa de Adão com tanta facilidade. E assim foi com toda a humanidade. Né? Nós podemos perceber o quanto hoje nós sofremos. Por exemplo, vocês mesmos, jovens, né? Às vezes a gente para pensar, vocês estudam quando são mais novos, depois vocês vão estudar fazendo um curso técnico ou às vezes uma faculdade, depois vão querer fazer muitas vezes uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Olha o quanto que vocês têm que estudar, muitas vezes antes de trabalhar. Estudam, vão trabalhar e muitas vezes trabalham, né, cansados, porque precisam ainda continuar estudando para que continue, né, porque querem um conforto, né, e às vezes com tudo isso que nós temos, ainda nós não conseguimos o conforto que nós queremos. Então, nós já podemos perceber que aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, né, quando Adão peca, para nós já chega aqui e por mais que tudo, né, hoje nós temos muitas coisas para nos ajudar, né, antigamente a pessoa ia a pé, né, a pessoa saía de Vila Velha e ia para Vitória a pé. Hoje a pessoa tem carro, tem né, as conduções aí e ainda assim o trabalho continua sendo árduo. Então, nós sabemos que aquilo que está sendo dito na palavra, nós estamos vendo com os nossos olhos acontecendo. Nós precisamos pedir sempre a Deus, Senhor, me dê forças, Senhor, me dê capacidade, Senhor, abra as portas, me dê oportunidade. Você, jovem, deve pedir a Deus para o seu futuro. Deve falar com o Senhor sobre o seu futuro, o que você quer, aquilo que você busca. Os seus estudos coloque na mão de Deus, o seu trabalho coloque na mão de Deus. Se você ainda não trabalha, mas está estudando para trabalhar, coloque tudo na mão de Deus. Ore por isso, dedique tempos de oração com isso, converse com os seus líderes, né? Os líderes da juventude, os nossos pastores. Você assiste a nossa aula de hoje e você é de uma outra igreja, procure o pastor da sua igreja, converse sobre aquilo que você deseja, os seus sonhos, para que você possa ser bem orientado. A palavra de Deus já tem nos orientado, quando nós lemos a palavra, vai nos orientar, dizendo o que devemos fazer, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, então nós não podemos ser preguiçosos, trabalho é difícil mesmo, irmãos, mas isso é igual para todo mundo. Às vezes nós olhamos uma pessoa e falamos aqui, nossa, aquele trabalho é muito fácil. Mas quando você vai conversar com aquela pessoa, você vê que não é tão fácil, que ela tem muitas vezes responsabilidades muito grandes. E nós vamos ver que Deus ama o homem de forma que nós não conseguimos mensurar, né? Mesmo Adão, depois de pecar, Deus ainda deu toda a instrução, mesmo depois de tornar o trabalho árduo, Deus não, de maneira alguma, abandonou Adão. Deus proveu todo o recurso. O irmão John falou sobre oportunidades. Todos nós
independente da nossa classe social, principalmente vocês jovens que estão iniciando aí, ingressando a vida, talvez no mercado de trabalho, a vida é feita de oportunidades. Nós, como servos, certamente vamos ter muitas oportunidades nas nossas vidas e nós devemos estar atentos, como o irmão falou, sempre buscando, orando por isso, porque as oportunidades vão surgir, quer sejam boas, quer sejam ruins. Então nós temos que ter sabedoria para discernir as oportunidades da vida, porque elas certamente vão aparecer ao longo da vida de cada um de vocês. Eu me lembro nos meus 14, 15 anos, quando eu estava estudando, apareceu a oportunidade de fazer um curso de informática. Hoje em dia eu acho que ninguém faz mais isso. Cursinho de informática, Word, Excel. Foi uma oportunidade que apareceu para mim. Eu decidi fazer. Meus irmãos, desse curso eu consegui um estágio, do estágio eu consegui um emprego, do emprego eu consegui uma promoção. E as coisas foram acontecendo. Por quê? Eu decidi aproveitar aquela oportunidade. Então, você não deixou a oportunidade passar, né, Alexandre? E na vida de vocês, certamente, vão aparecer. E mesmo que não apareça, corra atrás, tá? Corra atrás, porque Deus honra aquele que trabalha, aquele que busca, aquele que quer, Deus prospera, tá? De uma maneira ou de outra, Deus vai sempre agir em nosso favor para nos dar a bênção, aquilo que nós almejamos. Olha que legal, juventude, esse testemunho aqui do Alexandre, né, colocando a oportunidade que Deus colocou diante dele. Muitos de vocês, Deus tem colocado oportunidades, muitos Deus irá colocar. Peça a Deus discernimento, vocês precisam estar atentos a isso. Não deixe as oportunidades passarem, né? Se a oportunidade passar para surgir outra, muitas vezes demora, muitas vezes é difícil, e nós precisamos estar sempre com nossos corações antenados, né? Abertos àquilo que o Senhor tem nos ensinado. A Bíblia vai falar que nós vamos viver do suor do nosso corpo. Isso aí. Então, nós não vamos poder, né? Nós dizemos aqui no início, não vamos fugir do trabalho, irmãos. Isso aí. Mas eu estou estudando. Ok, então estude, procure ser o melhor aluno na sala. Estudar é muito bom. Aqueles que estão estudando, eu quero incentivar vocês agora a continuarem, a serem exemplo na sala, na faculdade, onde vocês estiverem ali fazendo os cursos de vocês. Seja um exemplo, né? Deixe as conversas de lado, as brincadeiras de lado. Esses momentos já passaram. Agora vocês são crentes, deem testemunho de Cristo, né? Nós sabemos que vocês estão ali por vontade do Senhor. Então, juventude, se coloque agora no trabalho. Procurem trabalhar, procurem chegar cedo, não sejam um mau funcionário, procurem se colocar como vocês forem contratados, coloquem, né? Mesmo que o trabalho muitas vezes não é aquilo que você sonhou para você, mas se Deus permitiu que você estivesse lá trabalhando, é porque é a vontade do Senhor que você testemunhe para aquelas vidas ali, para que você fale, Senhor. E continue orando. Se você sonha em crescer profissionalmente, continue orando para que o Senhor abra as portas para você. A Bíblia vai nos ensinar a darmos o melhor, né? Seja onde nós estivermos, seja qual for a função que nós formos desempenhar, seja no nosso trabalho profissional, seja na casa do Senhor, o nosso objetivo é sempre dar o melhor. Deus sempre vai nos honrar, Deus sempre vai nos dar condições de darmos o nosso melhor. Então, em tudo na vida de vocês, dê o melhor, seja qual for a tarefa. Deus vai te honrar, Deus vai te destacar. Você pode ver alguém no seu trabalho, por exemplo, que está num nível acima, dificilmente essa pessoa não vai ser uma pessoa comum. Você pode perceber que quem está num cargo de gerência, por exemplo, ele não está ali à toa, ele está ali porque ele se destaca. No meu local de trabalho, eu posso afirmar isso. As pessoas que estão no nível acima de mim, elas estão ali porque são pessoas que se destacam naquilo que fazem. Então, fique esse conselho para vocês. Dê o melhor. Seja qual for a função que vocês desempenham, deem o melhor, porque Deus vai honrar cada um de vocês. É isso mesmo. E é muito importante a gente deixar também claro que nós, né, jovens, precisamos entender que a nossa liderança, né,
Às vezes como a Escritura diz, né? Portanto, quer comais, quer bebais, né? Quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? Colossenses 3 vai dizer que nós devemos fazer tudo para o Senhor. Então, ou seja, nós somos um cristão e nós estamos na esfera da faculdade ou trabalho. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma faculdade, mas é um trabalho. Mas você é cristão, você é chamado para testemunhar onde você estiver. Deus honra, né? Para Deus honrar. Então, às vezes, a pessoa quer ser honrada, mas será que está dando testemunho? No trabalho, na faculdade. Então, tem isso também. E não perca as oportunidades, até dentro da igreja. Quando a liderança, a irmã Cristina, o irmão André, que às vezes nós vemos os jovens, o John e o Alexandre, que às vezes tem moço que quer pregar. Mas às vezes o irmão André bota uma lista no grupo dos jovens, porque precisa de encher uma caçamba, ou o pastor Jairo, precisa de encher uma caçamba, mas você vê poucos moços lá. Ou uma moça, a irmã Cristina vai lá e bota uma lista, irmãs, precisa de limpar uma sala, lavar, ou uma vasilha. Você vê poucas disponibilidades. Às vezes são sempre as mesmas Ou pessoas. sempre são as mesmas pessoas. Então, às vezes, a pessoa ela quer ser reconhecida por Deus. Eu vi uma frase muito interessante de um pastor que falava bem assim: se você quer receber alguma coisa de Deus, então faça algo que ninguém queira fazer. Se você quer receber algo de Deus, então faça algo que ninguém queira fazer. Então, às vezes, todo mundo quer encher uma caçamba? Não é todo mundo. Porque não tem destaque. Mas todo mundo quer pregar? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer limpar uma sala? Não tem destaque. Mas todo mundo quer cantar? Quer cantar. Então, assim, nós somos chamados para glorificar a Deus em tudo. O irmão me fez lembrar do exemplo de José, né? José mesmo, levado ali como escravo, foi para a casa de Potifar, mas ele tinha o seu espírito, um espírito de excelência. Então, tudo que ele fazia ali na casa de Potifar, ele fazia com excelência, ao ponto de se tornar o chefe da casa ali, aquele que coordenava, ordenava todas as coisas. E mesmo depois preso injustamente, com esse espírito de excelente, ele se tornou o chefe da prisão. Olha só, e mais tarde vai se tornar governador. Então, aproveitando que o irmão colocou o irmão Alexandre, jovens, que falou sobre o trabalho escravo. E o que foi esse trabalho escravo, né? Os homens, eles queriam obter lucro, eles queriam crescer e começaram a ver que precisavam trabalhar mais. Mas em vez, né, de contratar, de pagar pessoas, né, pelo trabalho, eles começaram a escravizar. Então, nós temos aí, durante a história da humanidade, muitas pessoas que foram escravizadas, né? No nosso país mesmo, nós tivemos uma quantidade enorme de escravos, de pessoas que foram famílias inteiras escravizadas, que sofreram muito com os abusos, né? Vocês conhecem bem a história, nós estudamos bastante sobre a história da escravidão, de como os homens eram maus, né? E isso tudo, jovens, tem a ver com o pecado. A exploração dos homens, né, através do trabalho. Por quê? Porque o trabalho, muitas vezes, ele vai ser pesado. E muitas vezes a ganância do homem, ela vai trazer a necessidade de querer mais e mais e crescer mais. E aí vem a exploração. Infelizmente, irmão João, como o pecado domina o homem, ele se rendeu ao pecado, ele então tem agora essa capacidade de escravizar o próprio ser humano, né? E nós sabemos que ainda há no mundo muita escravidão, né? Embora o Senhor tenha levantado servos valentes como John Wesley para combater a escravidão, ainda há muito a se fazer, infelizmente. Alexandre, esses trabalhos, né, são chamados de trabalhos análogos à escravidão, né? Tem até um filme sobre isso, né? Aliás, vários filmes, mas um deles aí que é muito famoso é Diamante de Sangue, né? Onde são retirados aí diamantes, né, para vender pelo mundo afora. E as pessoas não sabem, mas muitas pessoas perdem a vida, muitas famílias são separadas, mulheres são violentadas, né? E muitas vezes do outro lado do mundo as pessoas estão usando diamantes, né,
Como artigo e de luxo, outras, né? e outras pedras preciosas, enquanto pessoas estão sendo escravizadas e sofrendo. Então a escravidão hoje, ela existe ainda. Claro que não é divulgada, claro que nós não vemos como né, muitas pessoas nos séculos passados viram, mas ainda há pessoas que querem, através da maldade que o pecado deixa nos corações, aproveitar de outras pessoas para que elas possam fazer aquele trabalho pesado e aquele trabalho duro. E aí, jovens, fica essa lição para a gente. O trabalho, muitas vezes, que é nos dado, às vezes é pesado, mas nós precisamos fazer. E mesmo que ache difícil, mesmo que você ache, poxa, eu queria trabalhar de uma outra forma, Deus permitiu que você estivesse ali, e mais uma vez dizendo, porque há um propósito nisso, né? Às vezes nós empurramos uma pedra, né? Aquela pedra, ela é muito pesada, mas isso vai nos tornando cada vez mais fortes, né? Isso aí. E vai nos preparando. Então, todo o trabalho também, ele é uma preparação para a nossa vida. Né? Nós precisamos saber aproveitar todas as oportunidades, como já foi dito antes aqui, que o Senhor nos dá. E não achar que não devíamos fazer isso ou não vamos fazer esse trabalho porque ele é um trabalho pesado. Se esse trabalho veio para nós, é porque é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, né? Principalmente aí falando para os meninos, né? Os jovens, né? Homens, meninos não, jovens homens. Né? Se você está fazendo um trabalho pesado, faça ele. Faça com amor, faça com dedicação, que o Senhor vai te honrar. Né? Como foi falado aqui, muitas vezes nas igrejas, né? Que na nossa igreja é preciso que faça alguns trabalhos. Nós precisamos que os jovens homens ajudem, queiram ajudar, né? E não corram, porque isso nos faz, né? Quem nós somos, nos forja, nos torna capazes e nos prepara para sempre o dia de amanhã, né? Não nos fazendo fracos, não nos fazendo moles, né? Mas nos fazendo como Deus nos colocou, como homens capazes de executar qualquer trabalho. Não é só na faculdade que nós nos capacitamos, mas no nosso dia a dia, até mesmo na nossa casa. Às vezes a gente está lá, né? 18, 19 anos, grande, mas não somos capazes de ajudar os nossos pais, né? A mãe, às vezes um avô, e pessoas, vizinhos. Nós testemunhamos, às vezes, um vizinho que está precisando ali de fazer uma mudança e a gente não ajuda. A gente passa, a pessoa sabe que nós somos crentes e nós não testemunhamos, mas queremos que eles vá na nossa igreja. Então nós precisamos primeiro arregaçar as nossas mangas, colocar os nossos braços de fora e para vocês, meninos, é para vocês isso daí. E trabalhar, tá? Encarar as coisas com vontade. Vocês vão ver que muitas portas vão se abrir. Vocês vão ver que vocês vão começar a enxergar as coisas diferentes e a ver muitas coisas que vocês viam como barreira, vocês vão ver como uma oportunidade, como portas abertas para vocês. Amém? Olá, juventude. Hoje vocês estão estudando sobre o trabalho. O trabalho foi estabelecido por Deus antes mesmo do homem pecar. Então, o trabalho não é um castigo por causa do pecado. Deus disse a Adão que ele deveria cuidar do jardim mesmo antes dele pecar. Com o pecado, né, há um pesar, né? O trabalho agora se torna árduo e não mais satisfatório. Qual é a ordem, né, ou o mandato de Deus com relação do trabalho? É que o trabalho agora seja restaurado na perspectiva redentiva, para que você faça o trabalho na visão do culto, né? Você não mais presta um serviço para um patrão humano, mas você presta um serviço para Deus. Então, quando a gente trabalha, quando a gente faz qualquer coisa na nossa relação de trabalho, nós não estamos prestando um serviço à empresa inicialmente, mas sim a Deus, e por isso deve ser feito com alegria, com amor, porque a forma como nós trabalhamos será dada glória a Deus. Uma questão que a gente tem que pensar com relação à nossa carreira é sempre escolher uma carreira
que combine com os nossos dons, né? Nossas habilidades devem estar sempre sendo usadas na nossa carreira, né? Se alguém tem a capacidade, por exemplo, de falar bem, de argumentar bem, então isso é um sinal de que ela deve escolher uma carreira onde ela possa usar esses dons. E tudo isso deve ser feito mediante a oração e a consagração para que Deus possa direcionar você na escolha de uma carreira que vai lhe trazer muito sucesso. Outra questão que vocês perguntaram é a relação trabalho e integridade. Se você tem a ideia, a percepção de que você trabalha prestando um culto a Deus, não às pessoas, a forma como você leva a sério aquele trabalho evidencia o seu tipo de integridade. A integridade tem a ver com o seu caráter, com a sua formação, né? Então, se você é alguém que tem integridade, que honra a Deus, você vai levar tudo o que você faz a sério, não só o seu trabalho, como o seu namoro, os seus estudos, a sua relação com seus pais, a sua relação com a igreja e a sua relação principalmente com Deus. Deus possa abençoar você e que sejam pessoas que gostem de trabalhar e para que possam alcançar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Interessante nós falarmos também para os jovens a respeito do descanso. Quando a palavra de Deus diz que o próprio Deus descansou do seu trabalho, mas não quer dizer que Deus se cansa. Ele estava satisfeito. Então o jovem tem que estar satisfeito daquilo que ele está fazendo, que Deus colocou para ele fazer. Ele tem que fazer aquele trabalho, mas não que seja pesaroso a ponto de gerar uma doença para ele, gerar um certo tipo de... uma doença pode ser no físico dele. O excesso de trabalho. O excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho, juventude, traz várias doenças. Né? Às vezes a gente trabalha, estuda, né? Não se alimenta direito, não pratica nenhum exercício físico, vai ser desenvolvido aí algumas doenças ali que vão trazer, né? Dores na coluna, gastrite, estresse, né? Nós temos muitos jovens, né? 18, 19, 20 anos já com estresse, ansiedade, depressão, né? Então porque são pessoas que estão colocando toda a sua vida, todo o seu tempo no trabalho, e não é assim. Nós precisamos nos dedicarmos ao nosso trabalho, nós precisamos fazer, como já foi dito aqui, o melhor, e você, jovem, tem esse objetivo de trabalhar fazendo o seu melhor o tempo todo no seu trabalho, ok? Mas aí, jovens, não é a gente ali destruir a nossa saúde, destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, em troca de maiores salários, em troca de ganhar mais, em troca de reconhecimento. Fazer o melhor não quer dizer que eu não vá descansar. Até para mim poder fazer o melhor, eu preciso estar descansado. Para que todo o meu corpo, né, funcione corretamente. Até porque, só para concluir, senão se torna um ídolo. Sim. Se torna um ídolo. O próprio dinheiro vai se tornar um ídolo para a pessoa. Ela nunca vai se satisfazer naquilo. Então, eu tenho que fazer um trabalho que eu esteja bem, né? Eu tenho que gostar daquilo que eu faço, porque senão nunca a pessoa vai estar satisfeita. Né? Só para concluir. E o contrário também, eu acho importante relatar aqui, que é importante descansar demais. Às vezes, jovem, você tá aí reclamando, o equilíbrio, nada né? Nada acontece na minha vida. Não faço nada, né, irmão? As oportunidades não aparecem, né? Aí vai ver a vida do cidadão, joguinho de celular, filme, série. E o dia passou. Já foi falado aqui, né? Dorme até meio-dia. Dorme até meio-dia. Ai, meu irmão, não sei por que eles não aumentam o meu salário lá. Não sei por que eu não consigo emprego. Não olha, procura. Irmão, emprego não vai bater na sua porta. Você precisa ir lá. Quando nós queremos desenvolver numa profissão, nós precisamos trabalhar. E trabalhar duro. Mas, já foi dito aqui, descansar. O equilíbrio. Descansar demais, não. Mas sim, nas nossas folgas precisamos descansar. Né? E também não podemos usar a nossa fé como desculpa, né? Sim. Não vou trabalhar não, porque... Sou servo de Deus, né? Deus vai prover, eu Deus não orei, vai me não deu para me orar essa semana, então nesse sábado eu não vou trabalhar porque eu vou orar no sábado. Irmãos,
Nós devemos orar todos os dias, mas quando nós somos solicitados pelos nossos empregadores a trabalhar, nós temos que trabalhar. Sim. E nós não podemos deixar, né? A gente vai falar sobre oportunidades. As oportunidades irem embora. Nós precisamos trabalhar. A nossa fé, ela não pode ter desculpa. Nós exercemos a nossa fé no nosso trabalho. Isso aí. Nós somos evangelistas no nosso trabalho. No momento de trabalho não é o momento de dormir. Não é o momento de Olhar o WhatsApp. olhar o WhatsApp. Não é o momento de ficar em redes sociais. O horário de trabalho é para produzir. Preste bem atenção nessa palavra que eu estou dizendo agora, já no nosso finalzinho de aula. Produzir. O crente, ele precisa produzir. Ele precisa produzir bons frutos e no seu trabalho ele também precisa dar bons frutos. E ele é o ali. melhor funcionário, né? Sim, ele tem que ser o melhor funcionário. Aquele que chega cedo, aquele que não reclama, aquele que está disposto a trabalhar, aquele que honra os seus líderes, né? Honrando eles com gratificação, né? Obedecendo, né? Nós honramos os nossos líderes obedecendo. Quando a gente é contratado, né, muitos aí já estão trabalhando, nós sabemos, muitos jovens trabalham. Quando a gente é contratado, a gente fala assim, estou disposto a trabalhar, pode me colocar para trabalhar. Mas quando passa os 3 meses de experiência, a gente não quer fazer mais nada. Você nem conhece mais. Né? É isso aí, a gente nem... essa pessoa aí é a mesma pessoa que entrou há 3 meses atrás. Não, com o passar do tempo, nós temos que trabalhar cada vez mais. Deus nos ensina a ser sal da terra, né? A ser diferente, não só no quesito espiritual, mas em tudo, inclusive no nosso trabalho. Nós temos que ser diferenciados, as pessoas têm que ver em nós uma diferença. Porque o nosso trabalho é para quem? É para você? Nossa vida espiritual, ela não tem... agora eu sou crente, então estou indo na igreja, agora eu sou crente. Aí no mundo, não, no meu trabalho, não, eu sou crente da mesma forma. Eu trabalho para o Senhor, agora eu estou aqui na igreja, estou trabalhando para o Senhor. Não, lá você está trabalhando para o Senhor também. Lá você está mostrando que você é um cristão honesto, trabalhador, um cara forte, guerreiro, né, que quer ali honrar aquele trabalho. Então, honre o seu trabalho. Se você ainda não trabalha, tenha isso em mente. Eu vou honrar aquelas pessoas que irão me contratar. Né? E Deus dará oportunidades a vocês. E importante também, né, Hércules? Vocês não desanimem, né? Não é isso, Hércules? É isso aí. Temos que estar aí prontos, né? Para tudo que vier à nossa mão, mas eu acho que a gente falou bastante para os homens, né? Sim, sim. Falamos bastante para os homens, que eles que são provedor. Quem de vocês aí, moça, não quer trabalhar com um moço assim que seja trabalhador, que seja o cara que bota a mão ali na massa. Uau, hein? Né? Isso E assim, aí hoje não tem... Olha a mensagem. Olha, hoje, né, eu não consegui ainda, fui fazer uma faculdade, mas ainda não estou exercendo aquela função, mas eu vou regaçar a mão, vou capinar um lote. Então, assim, é um trabalho, é digno. Mas a moça também, né? Há moças, infelizmente, que também só querem acordar meio-dia, né? E aí, às vezes, Tem que trabalhar, tem que ajudar. Com certeza. A casa vai limpar sozinha? Não, a vasilha não vai. Não vai. Não vai o almoço. Se o marido estiver trabalhando, a esposa precisa, né, deixar a casa ali. Da mesma forma, jovens. A gente falou muito de trabalho externo, mas o trabalho dentro da nossa casa também é necessário. Então, as jovens, né, precisam saber fazer uma comida, um arroz, um feijão, precisam saber fritar um ovo. E eu gosto, né? E precisa aprender a cuidar da casa também, porque a casa, agora para as meninas, né? Como o irmão Hércules está falando aqui, a casa, vocês vão ser ali as rainhas do lar. E tem que ter ali, conhecer, saber ali, administrar uma casa. Exatamente. E para concluir, então, nós vamos deixar de conselho para vocês o seguinte: o trabalho, ele está para o ser humano desde a criação. Deus criou o homem e deu um trabalho. Seja homem, seja mulher, nós temos que trabalhar, nós temos que dar o nosso melhor. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa casa, em tudo na nossa vida. Nós precisamos trabalhar. Glória a Deus. Amém, Amém. jovens? Então nós chegamos agora no final da nossa aula, né? Que Deus possa abençoar vocês, a vida profissional de cada um. Que Deus possa direcionar, né, vocês em tudo que vocês irão fazer.
né? E aproveitando agora, vocês também podem ajudar aqui, né, essa linda história que a nossa igreja tem de comprar esse terreno, vai estar passando aí o vídeo, que vocês possam, né, você que assiste, você que é jovem da nossa igreja, possa contribuir, né, ajudando, né? Nós temos aí a campanha dos 1000 valentes, que você pode estar nos ajudando, sendo ou não da nossa igreja. Deus tem uma história aqui na nossa igreja, que tem muitas vidas têm chegado a Cristo, e que você possa ser um desses ajudadores, um desses ofertantes na nossa igreja. Amém? Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para a hora do nosso quiz. E eu sei que eu já apareci aqui no momento que você sabia, mas é claro que vocês amam quando eu faço quiz. Oh, glória. Brincadeiras à parte, mas agora vamos para a nossa primeira pergunta. Então, vem comigo. Primeira pergunta. Quem deu trabalho ao homem? Alternativa A. O trabalho nos foi apresentado como uma punição após o homem ter pecado. Alternativa B. O trabalho foi dado por Deus como uma ocupação para o homem desde o princípio. Alternativa C. O trabalho foi algo que foi criado depois da queda após o homem ver a necessidade dessa ocupação. Ou alternativa D. Todas as alternativas estão certas. Ok? Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa D, todas as alternativas estão certas, com certeza você errou. Porque a alternativa certa é a B. O trabalho foi dado por Deus como uma ocupação para o homem desde o princípio. Segunda pergunta. Cite 2 cristãos que lutaram para o fim da escravidão. Alternativa A, John Wesley e Wilberforce. Alternativa B, Jonathan Edwards e William Seymour. Alternativa C, John Newton e George Whitefield. Ou alternativa D, Billy Graham e Martin Lutero. Vamos lá, mais uma vez. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa A, John Wesley e Wilberforce, você acertou. Terceira pergunta. O que aconteceu com o trabalho depois da queda? Alternativa A. Não mudou em absolutamente nada, pois a queda não atingiu a parte trabalhista do ser humano. Alternativa B. Após a queda, com o pecado no mundo, o trabalho se tornou mais fácil, pois não era mais algo obrigatório dado por Deus. Alternativa C. Após a queda, com o pecado no mundo, o trabalho se tornou mais difícil. Ou alternativa D. Nenhuma das alternativas estão certas. Vamos lá, mais uma vez, coloque aí no chat, porque tempo na tela. E o nosso tempo acabou, e espero que vocês tenham respondido no chat, porque a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa C. Após a queda, com o pecado no mundo, o trabalho se tornou mais difícil. Quarta e última pergunta. Segunda lição, quais 2 exemplos bíblicos de trabalho no Novo Testamento? Alternativa A, Timóteo e Pedro.
Alternativa B, Jesus e Paulo. Alternativa C, João Batista e Tiago. Ou alternativa D, Mateus e João. Vamos lá, responde agora, porque essa é a nossa última pergunta. Vamos lá, responde agora, porque essa é a nossa última pergunta. Então, tempo na tela. E acabou pela última vez o nosso tempo. E a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu a alternativa A, Timóteo e Pedro, você errou, porque a resposta certa é a letra B, Jesus e Paulo. E foi isso, jovens. Esse foi o nosso momento do quiz. Espero que vocês tenham absorvido mais sobre a lição e também tenham acertado as perguntas. Então, é isso. Tchau! Então nós vamos orar para encerrar e nós vamos pedir aqui o Alexandre para que possa nos orar conosco e que Deus possa abençoar o seu dia. Amém. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, Senhor Deus maravilhoso, pelo teu ensino e te pedimos, meu Deus, que a cada dia o Senhor possa cuidar de cada um de nós, possa prover, Senhor Deus, tudo para as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar sobremaneira cada um dos jovens que nos assistem, Senhor Deus, através desta aula. Nos abençoe, nós te entregamos, ó Deus, este período em nome de Jesus. Para o Senhor, Vai ser jovens. Paz, Senhor. Senhor, jovens!